Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto, agora na unidade 2, iremos abordar o sistema operacional, conhecendo os diferentes tipos de sistemas operacionais, com as suas principais características e como ocorre a sua operação básica. Iremos dar ênfase ao sistema operacional Windows e Linux. Então, fazendo uma breve revisão, vamos relembrar o conceito de software. Software nada mais é do que uma sequência lógica de passos escrita em uma linguagem específica que permite ao computador executar uma determinada tarefa. O sistema operacional é dito como software também, tá? Ele é escrito em uma linguagem específica, uma linguagem de programação, e ele vai fazer com que o usuário interaja de maneira direta e transparente com o computador. Citando um pouco das principais características, temos que o sistema operacional é o software mais importante do computador. Ele é o programa que serve de interface entre um computador e o usuário, escondendo os detalhes internos de funcionamento. Então, observando aí a figura, a gente, quando está interagindo com o computador, a gente não está preocupado como ele está interpretando aqueles dados. Nós simplesmente estamos inserindo aqueles dados e o computador vai fazer o tratamento de todas aquelas informações e nos gerar um resultado. Para entendermos o funcionamento de um sistema operacional, iremos fazer a analogia de que várias pessoas tentam dar acesso a um caixa eletrônico, por exemplo. Se não existir uma ordem de acesso, todas as pessoas irão se achar no direito de utilizar o caixa eletrônico ou de ser atendido pelo caixa no momento em que ela julgar necessário, tá? Porém, isso vai gerar uma desordem e uma bagunça. Então, se existir um sistema de filas e um controle com prioridade, as pessoas mais idosas com prioridade, existirá uma certa ordem de acesso ao caixa. Logo, todos serão atendidos em um tempo hábil para executar todas as suas atividades. Essa mesma analogia se aplica ao sistema operacional. Ele vai fazer o controle de todos os programas que querem ter acesso aos recursos computacionais, seja ele gravar um CD, acessar um arquivo, aparecer alguma coisa no monitor e entre outras coisas mais. A exemplo de sistema operacional, nós temos o Windows, tá? Que ele é criado pela empresa Microsoft, representado pelo empresário Bill Gates. O Windows ele é um produto comercial e com ele traz várias versões. Como exemplo, nós temos o Windows XP, o Windows Vista e o Windows 7. Como o Windows é um produto comercial, a gente tem que adquirir um código para credenciar a utilização do nosso Windows junto à empresa Microsoft. Porém, não é isso que acontece. Como ele é o sistema mais utilizado no mundo, as pessoas adquirem essa licença em sites, em comunidades, em fóruns na internet, que é o que a gente chama de Windows pirata. Então, na maioria das vezes, fica aparecendo as notificações no nosso computador de utilização de um Windows pirata, por conta dessa chave não ser própria, uma chave gerada pela empresa Microsoft. Outro exemplo de sistema operacional, nós temos o Linux, que ele é desenvolvido pela comunidade livre, que são programadores adeptos a criar programas livres e distribuí-los gratuitamente. Então, não existe um valor a ser pago para se utilizar um sistema Linux. Num passado próximo, o sistema operacional Linux ele era muito utilizado principalmente em servidores de rede, por ser considerado um sistema estável e seguro. Porém, aos poucos ele vem ganhando popularidade nos computadores dos usuários comuns, principalmente com a distribuição Ubuntu, que é considerada bastante intuitiva e fácil de utilizar. Uma distribuição Linux nada mais é do que uma adaptação de uma versão Linux já existente, com algumas funcionalidades próprias e recursos a elas embutidos. Esta é a área de trabalho do Linux, também chamada de desktop, que é a primeira tela que você tem quando o computador está pronto para o uso. Na área de trabalho podem ficar ícones, pastas e arquivos, e a parte da tela no qual podemos ver o papel de parede, no Ubuntu chamada de fundo de tela. Na figura podemos ver que no item 1 temos o desktop, no item 2 nós temos o ícones, no item 3 a área de notificações, e na área de notificações vai incluir o relógio que vai apresentar a hora atual e a data do sistema, os ícones, programas que rodam em segundo plano
tá? O sinal de rede sem fio, mensagens de e-mail, notificação de mensagens, o botão de desligar, reiniciar, encerrar a sessão, onde você pode desligar, reiniciar ou encerrar a sessão de uso atual do Ubuntu, selecionando a opção desejada neste botão. Na opção 4 temos o botão para encerrar a sessão de uso, desligar ou reiniciar o computador. No item 5 nós temos a lixeira. No item 6, áreas de trabalhos disponíveis. E no item 7, a barra de tarefas. Agora vamos a alguns menus do Ubuntu. Por exemplo, menus aplicativo. Diferentemente do Windows, no Ubuntu não temos um menu a iniciar. Os menus do Ubuntu são mais completos, que levam você diretamente ao local onde você quer chegar. O primeiro deles se chama aplicativos e está dividido por categorias. Em multimídias, por exemplo, é possível iniciar o programa que irá tocar suas músicas e os seus DVDs. Locais. O menu Locais mostra as pastas do computador que você tem acesso, como documentos, músicas, imagens, vídeos, os drives de disquete e mídias montadas, como pendrive, CDs e DVDs, locais de redes e outros. Você pode utilizar para chegar diretamente aos locais de maior utilização de sua pasta pessoal, como por exemplo a pasta Música ou a pasta Fotos. Dentro da pasta, usando este menu, é possível ir direto para a área de trabalho, selecionando a opção Mostrar área de trabalho, só observando a imagem. No menu Sistemas é aquele que teremos acesso às funções de configuração, administração e personalização do sistema, como por exemplo utilizar o gerenciador de pacotes para instalar e desinstalar programas, adicionar outras contas de usuário e configurar a proteção de tela e outros detalhes que poderão ser abordados mais adiante. Nesta tela temos o menu Contexto, onde é possível executar várias ações sobre arquivos ou pastas, como por exemplo, abrir em nova aba no próprio gerenciador de janelas atual, abrir em uma nova janela, abrir com outro aplicativo, caso você queira abrir um arquivo com outro programa que não seja o padrão, você ainda tem as opções tradicionais, que é recortar, copiar, colar, criar um link, você pode renomear o arquivo ou a pasta, copiar para outro local, mover para outro local, mover para a lixeira, caso você queira excluir o arquivo. A opção enviar para, onde é possível você enviar por e-mail aquele arquivo ou pasta. Você pode comprimir, que é para diminuir o tamanho do arquivo e transformá-lo em um .zip. Temos ainda as opções de compartilhamento, onde você cede o acesso a esse seu arquivo ou pasta para outros usuários da sua rede. E temos ainda as opções de propriedades, que ele mostrará o tamanho do arquivo ou pasta, vai definir qual programa padrão para abrir o arquivo, mudar o ícone e outras configurações. Agora temos o gerenciador de arquivos, ou também conhecido como navegador de arquivos, que permite movermos arquivos dentro das pastas dos sistemas. Podemos abrir várias janelas ao mesmo tempo e arrastar arquivos e pastas entre elas, desde que não sejam arquivos e pastas que façam parte do funcionamento do sistema. É o gerenciador de janelas que permite também copiar e colar os arquivos, criar pastas, apagar arquivos em modo gráfico. Agora iremos mostrar o botão desligar, localizado na barra superior do sistema. Com ele é possível desligar o computador e reiniciar o sistema pressionando um botão. Ao selecionar a opção desligar, um Ubuntu perguntará se você realmente deseja desligar o computador através desse aviso. Se você selecionar a opção reiniciar, seu computador será desligado e novamente ligado em seguida automaticamente. Se você selecionar a opção hibernar, ele irá salvar o estado atual de todas as janelas e programas e irá colocar o computador em modo de economia de energia. O LED indicador de ligado ficará piscando até que você pressione novamente o botão de ligar o computador, que imediatamente irá restaurar todos os programas em estados em que eles estavam antes. Vista algumas funcionalidades do Linux Ubuntu, agora vamos dar início a algumas funcionalidades do Windows versão 7. Esta tela nos mostra a área de trabalho, que é composta pela maior parte de sua tela, em que ficam dispostos alguns ícones. Uma das novidades do Windows 7 é a interface mais limpa, com menos ícones e maior ênfase às imagens do plano de fundo da tela. Com isso, você desfruta de uma área de trabalho mais suave. A barra de tarefas, que fica na parte inferior, também sofreu mudanças significativas. A área de trabalho do Windows 7 é bem colorida e possui alguns ícones, por exemplo, da lixeira.
Na lixeira ficam armazenados arquivos que são apagados pelo usuário ou intencionalmente ou acidentalmente, mas elas podem ser recuperadas, por isso ela possui a ilustração do símbolo da reciclagem. A barra de tarefas tem ainda a importante função de avisar quais são os aplicativos em uso, pois é mostrado um retângulo pequeno com a descrição dos aplicativos que estão ativos no momento, mesmo que alguns estejam minimizados ou ocultados sobre uma janela, permitindo assim alternar entre estas janelas e outros programas com rapidez e facilidade. A barra de tarefas possui o menu Iniciar, barra de inicialização rápida e a área de notificação, onde você verá o relógio. Outros ícones na área de notificação podem ser exibidos temporariamente, mostrando o status das atividades em andamento. Por exemplo, o ícone da impressora é exibido quando um arquivo é enviado para a impressora e desaparece quando a impressão termina. Você também verá um lembrete na área de notificação, quando novas atualizações do Windows estiverem disponíveis para download no site da Microsoft. Outra característica muito interessante é a pré-visualização das janelas ao passar a seta do mouse sobre os botões na barra de tarefa. Agora vamos ao gerenciador de janelas do Windows, que é o Windows Explorer. Nela temos o botão minimizar, maximizar e fechar, que serve respectivamente para reduzir a janela a um botão na barra de tarefas, para fazer com que a janela ocupe a tela toda e para fechar o programa. Temos o botão avançar e voltar. O botão voltar serve para que volte à pasta anterior, ou seja, a pasta que você acessou antes da atual. E o botão avançar passa para a pasta seguinte. A barra de endereço é o local onde você digita o endereço da pasta ou do arquivo desejado. Enquanto você digita, o botão Ir para é exibido. Ao localizar a pasta ou o arquivo desejado, basta clicar sobre o botão. A caixa de pesquisa é utilizada para você procurar rapidamente por qualquer arquivo ou pasta que esteja no computador. Você terá mais detalhes sobre ela no próximo tópico. A barra de ferramentas exibe várias opções. De acordo com os itens que são acessados no painel da navegação, você poderá utilizá-la a seguir, ainda neste tópico. Temos agora, no Windows Explorer, o painel de visualização, que é uma forma de oferecer uma maneira ainda mais completa de pré-visualizar os conteúdos dos documentos sem ter que os abrir. Os exploradores como o Explorer de documentos, o Explorador de música, o Explorador de imagens oferecem um painel de visualização opcional. Nas aplicações que disponibilizam esta funcionalidade, poderá navegar por pré-visualizações legíveis de vários documentos ou antever alguns segundos de conteúdo de arquivos de mídia. Para isso, basta clicar no botão Mostrar painel de pré-visualização, que fica na barra de tarefas. Quando você terminar de usar o computador, é importante desligá-lo corretamente, não apenas para economizar energia, mas também para garantir que os dados sejam salvos e para ajudar a manter seu computador mais seguro. E o melhor de tudo, o computador iniciará rapidamente na próxima vez que você quiser utilizá-lo. Para desligar, o novo conjunto de comandos permite desligar o computador, bloquear o computador, fazer logoff, trocar o usuário, reiniciar, suspender ou hibernar. Para desligar o computador, clique no botão Iniciar e em seguida clique no botão para ligar/desligar no canto inferior direito do menu Iniciar. Para suspender, quando você clica neste botão, o computador entra em modo de suspensão. O Windows salva automaticamente seu trabalho, o monitor é desativado e o ruído da ventoinha do computador para. Geralmente, uma luz na parte externa do gabinete do computador pisca e fica amarela para indicar que o computador está em suspensão. Todo o processo leva apenas alguns segundos. E como o Windows salva seu trabalho, não há necessidade de fechar os programas e arquivos antes de colocar o computador em suspensão. Na próxima vez que você ligar o computador, a aparência da tela será exatamente igual a que você desligou o computador. Para religar o computador ou acordar o computador, pressione o botão Ligar/Desligar do gabinete do computador. Como você não tem de esperar o Windows iniciar, o computador acorda em segundos e você pode voltar a fazer seu trabalho imediatamente. Então assim, finalizamos nosso estudo da unidade 2. Bons estudos, realize todas as atividades previstas na plataforma e em qualquer dúvida, contate os professores madisonsantos@gmail.com ou marcos.msf@gmail.com. Até a próxima aula.